Boa tarde, eu sou a Josi Cozempo, estamos novamente aqui juntinhos no Sobre Isso, seu programa de segunda a sexta, aqui pela Rede Cinturão Verde Televisão, sempre às 14 horas. E eu não sei se você percebeu, nessas últimas edições do Sobre Isso, eu tenho usado peças lindas aqui, como essas. Essas peças são lá da Catiele Joias, olha isso, muito chique, chiquíssimo esse brinco, né? A Catiele já esteve aqui no Sobre Isso, falando conosco, inclusive ela está patrocinando a campanha Show de Prêmios da SIC, acompanhe a entrevista dela, veja tudo sobre a trajetória dela, sobre a joalheria, e a gente continua hoje falando aqui sobre a SIC. Estou aqui com a Daiane, que é a presidente da SIC Mulher, então nós vamos seguir falando muito sobre isso. E para começar aqui sobre isso, eu preciso dizer que toda trajetória profissional carrega escolhas, mas algumas carregam também coragem para mudar de cidade, recomeçar, construir novos caminhos e descobrir que é possível ocupar diferentes espaços sem abandonar a própria essência. Hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo, propósito, liderança feminina, família e sobre como experiências diferentes podem se completar para formar uma carreira sólida e conectada com pessoas. A nossa convidada cresceu acompanhando o trabalho dos pais, construiu negócios, reinventou a própria trajetória profissional e hoje divide a atuação entre a advocacia, o empreendedorismo e posições importantes de representatividade. Esse é mais um Sobre Isso. Nós vamos falar hoje com a Daiane. Daiane, muito obrigada por estar aqui no Sobre Isso com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui hoje. A honra é nossa e os nossos telespectadores que nos acompanham aqui. E para que você conheça melhor a nossa convidada, nós recebemos hoje Daiane Gerevim Crespo. Daiane tem 39 anos, é casada, mãe, advogada e empreendedora e atua especialmente nas áreas de Direito de Família e Direito Civil. Atualmente é secretária-geral da OAB de Cianorte, diretora de interiorização da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná e assume agora um novo desafio como presidente da SIC Mulher. Além da advocacia, também está à frente da Tererê e Cia, um negócio criado a partir de uma paixão antiga da família e de uma oportunidade identificada aqui na nossa região. E você já viu aí pela apresentação que a nossa convidada tem uma ampla diversidade de atuação, né? Então continue com a gente aqui, compartilhe, convide outras pessoas para acompanhar aqui essa entrevista conosco. E nós vamos falar agora com a Daiane. Daiane, você cresceu em uma família empreendedora e depois construiu a sua própria história. O que da sua infância e da convivência com seus pais ainda está presente na profissional que você é hoje? Muita determinação, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe. Cresci, né, vendo eles com lojas, com comércios em Umuarama e cresci nesse convívio de empreendedorismo, né? Então, desde pequenininha, adolescente, eu já ia na loja, eles já me ensinavam atendimento, relacionamento com o público. Então, eu, desde pequenininha, né, está intrínseco em você. O empreendedorismo, né? Inicialmente, trabalhei por muitos anos para os meus pais, né? E aí depois fui para ir para os meus sonhos, né? Realizar os meus sonhos. E você chegou aqui em Cianorte recém-casada em busca de oportunidades. O que aquela Daiane imaginava encontrar e o que encontrou de fato? Nós casamos, ficamos um período mais ou menos 1 ano em Umuarama. Na época o meu marido era enfermeiro, trabalhava à noite, eu de dia na prefeitura. Foram assim, um início difícil, porque eu chegava, ele saía, os horários, né? E aí surgiu a oportunidade que a minha mãe, o que vocês acham da gente ir para Cianorte? Ela já trabalhava com moda, abriu uma loja de confecção no ramo da moda feminina. Então foi bem diferente, foi um desafio, porque a gente é recém-casado, nossa casinha, né? Mas a gente também queria procurar uma vida melhor, oportunidades melhores. E viemos eu, meu marido, e a gente se sentiu muito acolhidos aqui em Cianorte. E foi onde tudo começou, aqui.
E houve um período importante que você esteve à frente do comércio de moda, né? Que foi esse período que você Sim, comentou aqui. Foram 3 lojas, todas vinculadas aos shoppings atacadistas. Como que foi essa experiência? isso. O nome da loja era o nome da minha mãe, Mara Rambaldi. Começamos no Naban, passou um período, a gente abriu no Asa Moda e depois foi para o Master. Ficamos alguns anos com a loja, cuidando das 3. Foi uma experiência que agregou muito, tanto na minha vida, na vida do meu marido. E eu sempre falo, tudo tem um tempo, né? Nasceu a loja, chegou um momento que a gente acreditou que seria o momento de encerrar. Mas ficamos alguns anos trabalhando aqui na confecção, no atacado. Ô, Daiane, e o que o empreender ensinou que hoje faz diferença dentro da advocacia? Ambas se complementam, né? Tanto a advocacia quanto o empreendedorismo, nós temos relacionamento com pessoas, né? Então, mesmo atuando na advocacia ou mesmo atendendo o cliente dentro da loja, a gente está se relacionando com pessoas e com o objetivo de passar uma confiança, uma transparência, né? E oferecer produtos de qualidade, né? Seja na advocacia, seja num produto dentro da loja. Tanto no produto quanto no serviço, você prioriza a qualidade. Exatamente, porque hoje a gente precisa ter essa conexão, né, com o cliente. Hoje os clientes buscam essa conexão e essa confiança, e então uma atuação complementa a outra. A advocacia, hoje na advocacia eu percebo, né, esse diferencial que eu tenho na base ali do atendimento, no empreendedorismo. Daiane, é muito interessante essa questão da advocacia, porque eu quero saber tudo sobre isso, sobre a OAB, sobre a SIC, mas você falou que sobre começar e encerrar ciclos, né? E com a pandemia, você precisou encerrar ciclos e recomeçar algumas vezes. Como que você lida emocionalmente com essas decisões difíceis? Quando encerramos a loja, um pouco antes de encerrar, eu queria trabalhar na advocacia. Eu já era formada, né, desde 2009, mas eu estava trabalhando com os meus pais nas lojas, então eu não tinha ainda exercido a advocacia, não tinha experiência, então foi um momento assim, eu queria, mas como começar, né? E sem conhecer muitas pessoas da área aqui também em Cianorte, né? Porque o meu relacionamento era com o pessoal do atacado. Foi quando eu já conheci o Dr. Rafael Viva Gonzalez, que é o advogado que eu trabalho até hoje, né? Há quase 10 anos de parceria. E comecei a trabalhar no escritório dele, né? Ele me deu a oportunidade na época. E estamos juntos até hoje, trabalhando no escritório dele. E um profissional que eu admiro muito pelo profissionalismo e principalmente por respeitar as mulheres, apoiar as mulheres. Então foi ali que eu comecei a trabalhar na advocacia. Meu marido ficou mais um período ainda na loja, e aí quando encerrou mesmo a loja, aí foi a vez dele, e agora, né? O que eu vou trabalhar? Onde começar? E ele, exatamente. E nós somos apaixonados, né, por tererê desde a infância, tanto eu quanto ele. E já há algum tempo, mesmo com a loja, tinha vontade de ter uma loja de tererê. A gente via essa necessidade aqui em Cianorte. E é viciante, né? No bom sentido, né? Sim. E na época que a gente estava aqui, a gente sempre adquiria ervas de fora, né, porque já não encontrava aqui. Então, foi aí que surgiu, vamos abrir a loja, vamos tentar, né? Vamos aceitar esse desafio. E aí foi na época, ele abriu a loja, que vai fazer 6 anos. E novamente ele em loja, mas agora já com outro nicho. Um outro segmento. E né? você Meu marido de roupa foi para tererê e chimarrão. E você seguiu ali na advocacia, se especializou em direito civil e hoje você atua especialmente na área da família. Em que momento você percebeu que esse seria o seu caminho? Foi muito natural, né? Até quando eu entrei no escritório, era muito mais civil e poucos casos de família. Eu até pelo fato de eu acho que ser mulher e facilitar muito mais assim, a comunicação com as mulheres que de repente chega de divórcio, de separação, com o tempo eu fui, né, acho que uma pessoa indicando uma outra, e quando foi naturalmente
né? Hoje sou mais conhecida aí na área de família, e foi uma coisa puxando a outra. Acho que foi consequência ali do meu trabalho, né? Foi de forma natural. Daí, como você mencionou aqui, o direito de família ele exige conhecimento técnico, mas também contato com momentos delicados da vida das pessoas. Como manter o equilíbrio diante de temas tão complexos e desafiadores? Realmente não é fácil. São poucas pessoas e poucos advogados também que permanecem na área, porque realmente você tem que ter um jogo de cintura e calma, né? Eu sempre falo para os clientes, para as clientes, que resolver uma coisa de cada vez, né? Você não vai resolver um divórcio, uma separação, numa semana, né? De um relacionamento que vem 10, 20 anos. É por partes e com calma. Eu acho que o diferencial mesmo é que é algo que eu amo mesmo, e principalmente quando passa esse período da separação, do divórcio, do processo, e eu vejo a cliente bem, eu vejo o cliente bem, que seguiram as vidas, né? Isso é muito... Superaram todo o processo, porque não é muito fácil, bom, né? O é muito processo é bom. delicado. Eu Né? recebo muitas mulheres assim, que numa situação fragilizada, achando que não vai ter, que não vai conseguir mais viver, que não vai conseguir mais seguir a vida, né? E aí, com esse trabalho, é tudo uma questão de tempo e paciência. E ver essas mulheres hoje bem, trabalhando, inseridas no mercado de trabalho, seguindo em vida. Muitas clientes, inclusive, se tornaram amigas, são amigas minhas hoje, então é muito prazeroso isso. É como você comentou e está comentando aqui, né? Que você gosta de perceber que ajudou alguém a enxergar possibilidades, né, em um momento tão difícil. E o que mais te realiza dentro da advocacia? O que mais me realiza é isso, ajudar as pessoas e dar voz, né? Principalmente mulheres que elas não estão acreditando mais nelas, né? E apoiar e ajudar essas mulheres a reconstruir, né? É muito lindo ver isso, né? Então, hoje eu tenho voz e posso ajudar muitas que não têm, que estão naquele momento que não têm. Que inclusive muitas mulheres ainda chegam no sistema de justiça inseguras, sem informação nenhuma, né? O que você acredita que precisa mudar para que elas se sintam mais fortalecidas? Bom, eu creio que tem muito ainda a melhorar, né? Mas hoje temos juízes, promotores, pessoas que trabalham hoje que têm muita empatia. Claro, não são todos, mas melhorou muito, né? Principalmente na questão da área de família. Isso agrega nessa receptividade com as pessoas que muitas vezes não têm informação nenhuma a respeito, né? E hoje você ocupa posições importantes na OAB e assume agora a presidente da ACIG Mulher. O que esses convites representam para você? Foi uma surpresa muito boa, né? Recente esse convite, 2 convites recentes, que foi convite da seccional da OAB Paraná, para ser diretora de interiorização da Comissão da Mulher Advogada, e também da presidência da SIC. É consequência, eu acho que do meu trabalho, é uma honra, né, ter recebido esses convites. Inicialmente pensei, né, se aceitaria, até pelo meu trabalho, né, tenho bastante coisas envolvidas, mas eu tenho uma equipe muito boa, e a paixão, né, quando a gente gosta, né, são trabalhos voluntários, mas quando a gente ama aquilo que a gente faz, não é um peso, né, se torna um prazer, né, então estou muito feliz, né, um ano abençoado para mim, graças a Deus. Eu já gostaria de te parabenizar desde já pelos convites. Eu tenho certeza que, como você colocou, você ama o que faz, então será muito bem sucedida. Parabéns, viu, Daiane? Obrigada. Liderar não é apenas ocupar um espaço, né? É abrir caminhos. Que tipo de liderança você deseja exercer? É verdade. Isso é algo que eu acredito muito, e aonde eu vou, eu tento levar as colegas que eu tenho junto comigo, né? Quem me conhece sabe disso. Mais mulheres abrindo portas, melhor, uma para outras. Se hoje eu estou aqui é porque teve um trabalho anterior de uma outra advogada, de uma outra mulher. Então, tem espaço para todas nós. Eu acho que nós temos que se unir. Se a gente quer mudar essa sociedade com mais proteção e segurança para as mulheres, a gente tem que se unir, a gente tem que se respeitar e levar uma junto com a outra. E o que a presença feminina em ambientes institucionais ainda pode transformar?
Olha, recentemente, inclusive, a seccional do Paraná fez um vídeo que nós somos agora mais da metade de advogadas no Paraná. Então, isso é histórico, somos mais mulheres do que homens hoje no Paraná. E isso é histórico e é maravilhoso saber que a gente tem um espaço. Nós temos hoje um espaço. Claro, nós temos desafios, né? A mulher tem mais desafio, mas nós somos competentes iguais e está aí, né, a prova de que somos a maioria agora. Daiane, e aproveitando esse momento aqui, existe alguma mensagem que você gostaria de deixar para mulheres, ou profissionais, empreendedoras que estão recomeçando? Sim, não desistir dos sonhos, né? Cada um tem uma história, cada um tem o seu tempo, mas você tem que sonhar e tem que buscar. Não é fácil para ninguém, né? A gente se acomoda muito, né? É mais fácil para ela, porque ela tem mais condição, ou ela é isso. Não, né? Nós temos desafios, todas nós que temos casa, marido, filho, trabalho, tem cuidado da estética, do visual, enfim. Não desistir dos sonhos, que se você quiser e você trabalhar, você vai alcançar. Os desafios são reais, mas as possibilidades também são. Sim, o céu é o limite, né? Já ouvi pessoas, né, no início da minha carreira, mas você pode perceber que para homem é mais fácil ser advogado, o homem tem mais clientes, né? Eu ouvi isso, né, de várias pessoas, mas eu não desisti. Falei, eu vou fazer a minha história, vou fazer os meus clientes, e graças a Deus aí já são quase 10 anos na advocacia, é a minha profissão, né? O empreendedorismo é uma paixão, né? Que junto com meu marido na loja, mas a minha profissão mesmo é a advocacia. Então eu vivo da advocacia hoje e sou muito feliz pelo que eu faço, né? E eu não desisti. E você Se eu tivesse na sua ouvido, vocação, né? exatamente. Se nós não acreditarmos em nós, quem acreditará? Exatamente. Ô, Daiane, quando você olha para trás, quando chegou aqui em Cianorte há 15 anos, o que mais te ensinou e do que mais você sente orgulho? Olha, eu deixei minha família, né, para trás. Embora o Moarama seja perto, a minha família toda é de lá, minha, do meu marido, apenas eu e ele aqui. Viemos aqui na coragem, né, de recomeçar mesmo, e ir atrás dos nossos sonhos. E o meu filho, né, eu escolhi que ele nascesse aqui, de tanto que eu me sinto cianortense, né? Hoje eu me sinto cianortense, eu gostaria, e ele é cianortense. Quantos anos ele tem? 9 anos. 9 anos, qual é o nome dele? Eduardo. O Eduardo, 9 anos, um garoto cianortense. Uhum. Fruto dessa paixão sua pelo trabalho, pela busca, pelas oportunidades. E além do seu filho, você agora já é uma cidadã cianortense, né? Inclusive você assume no próximo dia 26, sexta-feira, à frente da ASIC Mulher, a presidência. E quais são as primeiras expectativas, os primeiros direcionamentos? Olha, eu busco o fortalecimento das empreendedoras, das mulheres aqui do comércio de Cianorte. Eu acho que esse é o primeiro passo, tá? Mas com certeza, né? Muitos projetos vão vir e vou dar o meu melhor. Isso eu posso, né? Dizer que eu vou dar o meu melhor e que será uma gestão, se Deus quiser, muito produtiva. Daiane, nós observamos no perfil aqui em Cianorte que a grande maioria, né, em percentual, de CNPJ são mulheres, né? Então as mulheres vêm trabalhando muito na questão do empreendedorismo, do empresariado, e você vai estar à frente liderando essas mulheres. Isso, e será uma honra, né? Pela confiança, né? Já até quero agradecer a SIC aqui de Cianorte pela confiança, e será um prazer, né, estar representando. E é claro, tem muito a ser feito, né, e eu quero também aprender muito também com as empreendedoras, com as mulheres, né, porque é uma troca. Inclusive também, né, você, além de advogada, mas você também é uma empresária, uma empreendedora, né, então conhece por dentro. Conheço os desafios de ter loja aberta, de vendas, né, tenho essa experiência, sim. Daiane, e seguindo esse raciocínio nosso aqui, o que você ainda deseja construir nos próximos anos, profissionalmente e pessoalmente?
Que pergunta. Olha, profissionalmente eu estou bastante realizada, né? Eu quero continuar, né, no meu trabalho mesmo, na advocacia, ajudando as mulheres, né? Pessoalmente também, graças a Deus eu construí minha família, tenho um marido que me apoia muito, né? Meu filho que é uma bênção, né? O filho, ele vem assim para complementar a mulher, né? Dar aquela força. A mulher já é forte, mas eu acho que quando ela é mãe, ela resgata aprende uma força muito maior, né? Então, assim, hoje eu só quero mesmo continuar trabalhando naquilo que eu gosto e o que vim, né? Graças a Deus, já estou muito feliz. Daiane, nós estamos quase finalizando, mas eu gostaria de trazer uma questão aqui para você, porque inclusive é uma pauta aqui sobre isso, a questão da violência doméstica. E você, sendo mulher, estando, né, à frente na OAB, enquanto mulher, à frente da associação comercial também, ali, enquanto mulher, representando as mulheres, qual o seu posicionamento com relação a isso? Sim, é uma pauta, né, muito importante, o enfrentamento contra a violência contra a mulher. Infelizmente, muito ainda tem que ser feito, né? Dentro da OAB nós temos ações muito voltadas às informações para as mulheres. Inclusive aqui na OAB de Cianorte nós temos um projeto Além da Força que atende mulheres, tá? Nessa situação. É um projeto que iniciou-se e que deu tanto certo que abriu para outras mulheres aqui de Cianorte participarem com aulas de defesa pessoal. E atendimento mesmo humanizado na delegacia quando essa mulher chega ali para fazer o boletim de ocorrência, tá? Então, assim, a OAB aqui de Cianorte, também a seccional do Paraná, tem se preocupado bastante com essa situação. E nós temos muitas ações para enfrentar isso. Porém, muito tem que ser feito ainda, né? Precisamos se unir, né? Não só as mulheres, mas os homens também, né? Para apoiar essa causa, né? Porque, por exemplo, nós temos eventos, conferências que não é só a mulher que tem que participar, o homem também tem que ouvir, né? O homem tem que ouvir também, respeitar a mulher, a decisão da mulher. Inclusive muitos apoiam também, sim, né? Não são todos, graças a Deus. Nós temos homens que apoiam e respeitam as mulheres e a gente precisa da voz desses homens também, para nos defender, né? Não é só nós mulheres, né? Precisamos que a sociedade olhe para o lado e veja o que está acontecendo ali do lado do vizinho, que possa ajudar, né? Infelizmente a gente vive numa correria e de repente tem uma pessoa do lado sendo vítima de violência e a gente não percebe. Então a gente precisa ter essa empatia, esse olhar, né? De poder ajudar. Nós temos que se envolver, porque isso é uma causa de todas nós, né? Daiane, principalmente dentro desse contexto da justiça, é mais importante que tenha essa responsabilidade social, né? Mas eu gostaria de pedir a você também que deixasse aqui o seu contato, as suas redes sociais, para que a nossa audiência possa te acompanhar. Sim, é claro. Minha rede social, Instagram, é daianeg.adv, tem também dacic.mulher e Projeto Além da Força. Mas ali dentro do meu também, eu sempre estou postando vídeos informativos. Os demais também. Exatamente, da loja também, Terereicia. E vai ser um prazer. Podem me seguir. Muito obrigada, Daiane, pela sua presença, pela sua participação aqui sobre isso. Foi um prazer muito grande para nós receber você aqui. Eu que agradeço. Espero inspirar mais mulheres. E eu que agradeço. Foi uma honra. Muito obrigada. Algumas trajetórias mostram que crescer não significa abandonar quem se é. Significa ampliar aquilo que já existia dentro da gente. Neste primeiro bloco, nós conhecemos uma mulher que transformou mudanças em oportunidades, conciliou diferentes caminhos profissionais e segue construindo espaços de representatividade e impacto. Daiane, nós agradecemos novamente aqui a sua presença, obrigado por compartilhar sua história, sua experiência e a sua visão sobre trabalho, propósito e liderança. E a Daiane já está convidada a voltar aqui e nos falar, né, sobre os próximos passos à frente aí da ACIC Mulher. E nós ficamos por aqui e voltamos já. A Associação AIOU nasceu em 2021 com o intuito de levar a essência do Evangelho a adultos e crianças.
através da distribuição de Bíblias, camisetas, projetos infantis e apoio ao evangelismo, de modo que o Evangelho seja propagado a todos, em sua essência, sem distinção ou viés religioso. Há 25 anos, a Gesso Goiás nasceu como uma empresa familiar, cresceu de uma pequena estrutura para se tornar referência regional. O atendimento é totalmente personalizado, com atenção às necessidades e desejos de cada cliente. A empresa consolida mais de 2 décadas de tradição, inovação e compromisso com o que mais importa: seus clientes. E se cuidar da pele também pudesse transformar a sua vida? Construa sua renda, gerencie seu tempo, tenha flexibilidade e cresça com uma marca que valoriza você. E o melhor, você pode trabalhar tudo na palma da sua mão. Com a PPSK, você vende, gerencia e atende suas clientes sem sair de casa. Seja uma embaixadora SK. Baixe o aplicativo e comece agora. Estamos de volta e neste bloco a gente também vai falar sobre pessoas que planejam a vida inteira e seguem exatamente o caminho que imaginou. Mas também tem gente que em algum momento precisa dizer sim para algo que nunca esteve nos planos. Trocar o conhecimento pelo desconhecido, sair de uma carreira já constituída, aprender de novo, recomeçar e muitas vezes descobrir justamente naquele lugar onde existia medo. Neste bloco nós vamos falar sobre mudanças que transformam trajetórias, sobre educação que vai além da sala de aula, sobre liderança que se aprende vivendo e sobre algumas decisões que acabam impactando não só uma família, mas a história de muita gente. E a nossa convidada nesse segundo bloco já está aqui comigo, é a Wanda Aparecida Bandeira Urbano. Aos 52 anos é empresária, educadora e gestora da Wizard Cianorte, uma escola que conduz desde 2001. Acompanhando por mais de 2 décadas a formação de alunos e a evolução do ensino de idiomas na região. Casada, mãe de 2 filhos, a Júlia e o Sérgio, formada em Ciências Econômicas aqui pela Unipar e com a trajetória iniciada no serviço público, a Wanda viveu uma mudança profissional importante ao deixar sua carreira já consolidada para assumir um novo desafio dentro da educação. E hoje, além da gestão da escola Wizard Cianorte, participa da gestão de outras 2 unidades da região, Cidade Gaúcha e Douradina, e segue conduzindo um trabalho que conecta ensino, desenvolvimento e impacto na vida de centenas de famílias. Wanda, muito obrigada por estar aqui com a gente sobre isso. É um prazer muito grande receber você aqui. Eu que agradeço o convite, fico lisonjeada, né, por estar aqui com vocês. E trazer para nós e para nossa audiência uma história tão bonita como a sua, né, Wanda? E que, aliás, eu vou apresentar para você aqui. Eu já conheço a Wanda, já fui aluna da Wizard, né, na escola de idiomas. O meu filho, inclusive, também atualmente estuda lá. Mas para você que ainda não conhece, eu vou te apresentar a Wanda Aparecida Bandeira Urbano. Tem 52 anos, nasceu em Cruzeiro do Oeste e construiu a sua história em Cianorte a partir da mudança que, naquele momento, parecia apenas uma consequência da vida, mas que acabaria redesenhando completamente seu caminho profissional. Formado em Ciências Econômicas pela Unipar, com conclusão em 1995, iniciou a sua trajetória atuando como funcionária pública na área da educação. Era uma carreira com estabilidade, rotina definida e um percurso já conhecido. Mas o empreendedorismo entrou na história de forma inesperada. Depois da mudança para Cianorte, acompanhando a transferência profissional do marido, a família teve contato com a Wizard inicialmente como cliente. Em um determinado momento, surgiu a oportunidade de sociedade na escola, uma decisão que alterou não apenas o trabalho da família, mas o projeto de vida da Wanda. Foi quando ela tomou a decisão que exigiria coragem, deixar o serviço público para assumir a administração de uma escola de idiomas. Naquele momento, não era apenas trocar de função, era entrar em um novo setor, aprender sobre gestão, desenvolver liderança, compreender um segmento educacional específico e assumir a responsabilidade de conduzir uma operação que impacta diretamente famílias e projetos de futuro. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Wanda, você nasceu em Cruzeiro do Oeste, se formou em Ciências Econômicas e construiu a sua primeira trajetória profissional no ensino público dentro da área da educação. Quando você olha para aquela versão da Wanda de antes do empreendedorismo, quem era essa mulher? Essa mulher acho que sonhava pouco. Então, eu sempre pensei que eu, né, sempre sonhei em trabalhar na área
passar em um concurso, como eu fiz, né? Trabalhar, assim, em algo estabilizado, né? Aí, essa mudança, assim, essa questão de mudar foi um divisor de águas, né? Então, a mulher, os meus planos, né? Foram todos renovados, né? Foram todos revistos, né? Mas foi assim, foi uma mudança que eu aprendi muito com ela. E você já comentou que sempre trabalhou em algo que tivesse relação com pessoas e com desenvolvimento, né? O que a educação representa para você naquele momento da vida? Eu sempre trabalhei, lidei sempre com recursos humanos, né? Quando eu trabalhava no setor público, né? Com professores. Eu era do recursos humanos do núcleo de educação. E a educação sempre estava presente, né? Eu sempre conduzia ali a questão de distribuição de aulas, né? E como eu fui aluna Wizard também, a princípio, né? E eu gostei muito da metodologia, né? Do ensino. E a educação é muito gratificante você trabalhar nesse setor, né? Você vê os alunos assim, né? Se desenvolvendo, conquistando, né? Coisas assim como, gabaritei no vestibular, no inglês, consegui um emprego porque o inglês foi meu diferencial. Você vê assim conquistas, né? E é muito importante a gente fazer parte dessa conquista. Wanda, e depois de uma mudança importante, o casamento, a mudança para a Cianorte, acompanhando a transferência profissional do seu marido, o que você lembra daquela chegada? Como que era a Cianorte naquele período? Como foi começar uma nova fase aqui? Quando eu vim, eu estava grávida da minha filha, né, da Júlia, e foi bem difícil, assim, não foi fácil, mas eu fui bem acolhida na cidade, né, onde eu trabalhava, né, e depois a questão da mudança, né, para ser sócia da Wizard, assim, aí foi o desafio mesmo, porque quando quando você trabalha, você tem colegas, você tem aquele ambiente, né, seguro, como se diz. Agora, quando você você vai ser líder ou chefe, é uma experiência, assim, que você acaba ficando sozinha um pouco, né? Não é que você se isola, mas você tem que tomar decisões e é você, né? Então, você não tem que compartilhar com ninguém, né? É um desafio. É um desafio, é um grande desafio. Wanda, você mencionou aqui que você estava grávida da Júlia. Hoje ela já tem 27 anos, já é uma dentista. Sim, graças a Deus. Já se passou muito tempo. Sim, já. E você há 25 anos à frente da Wizard. Isso. E a Wizard foi muito importante para isso, né? Porque eu aprendi muito, né? E deu recursos para tudo isso acontecer. Para que esse avanço familiar acontecesse. Você falou da importância na escola do contexto familiar, inclusive o seu filho Sérgio está se formando agora. Sim, também. Ele se forma esse ano em designer pela UEM, né? E assim, tudo fruto, assim, a gente trabalha bastante, mas, né, Deus também está cuidando deles, né? Então eles também estão se formando, ele também está se formando, vai seguir, né? Já tem estágios aí preparados, vistos, né? Então, acredito que vai dar tudo certo. Para o bem. Tudo vai dar certo, se Deus quiser. Wanda, e você costuma falar da família com muito respeito nas decisões importantes. Quando vocês chegaram no Cianorte, você imaginava que isso influenciaria em todo o contexto familiar de vocês? Não, eu não imaginava, né? Eu imaginava a vida tranquila que a gente ia ter, né? Meu marido era bancário, eu funcionária pública, chegava em casa às 5:30 da tarde, né? Tá. Aquela rotina mais calma, mais tranquila, né? A gente, com certeza, quando a gente toma essa decisão, a gente abre mão de algumas coisas, né? Eu tive uma pessoa que me ajudou muito, né, na educação dos meus filhos, a mulher que trabalhava comigo, a Dete, né? Então, assim, ela me ajudou muito. Ela ficou com eles há 17 anos comigo na minha casa. Então, foi ela que foi, assim, o meu apoio aqui, né? Para que eu pudesse me dedicar como eu me dediquei pela Wizard, né? Wanda, como você já comentou aqui com a gente, vocês conheceram a Wizard primeiro enquanto alunos, né? O que chamou a atenção naquele momento para que vocês permanecessem próximos da escola? Duas situações, né? O Banestado estava sendo privatizado. Daí meu marido, ele tinha um recurso e daí ele viu aí uma oportunidade de, se o banco, né, dispensasse, ele teria uma empresa para
para cuidar. Dar seguimento ao trabalho. Só que daí não aconteceu, ele continuou no banco, né? Aí ele falou, Wanda, eu preciso, né, meu marido, eu preciso que você Fique à frente. fique à frente. Aí eu falei, não, então eu vou, porque a renda dele, na verdade, era até maior que a minha, né, como funcionário na época, né? Aí eu falei, não, eu posso ir, eu vou. Mas, assim, foi um grande desafio, porque desse eu vou, eu vou, né? Então, assim, até porque eu pensei, não, eu vou lá como administrar, porque o outro sócio, ele é detentor de todo conhecimento. Eu vou lá, assim, você como uma secretária, né, uma assessora, não passava na minha cabeça que eu teria que gerir a empresa, né? Mas a sociedade começou a não dar muito certo, daí o sócio tinha uma outra unidade de Campo Mourão, deixava mais aqui sozinho comigo, e eu comecei a tomar conta, né? Aí foi onde a franquia, ela sempre nos deu muito suporte, assim, cursos, treinamentos, formação, né? A gente tem uma universidade corporativa que a gente faz cursos online agora, né? Na época eu fui para Campinas, fiquei lá quase 2 semanas para conhecer, né, como para novos franqueados existe um treinamento, né? Então eu me preparei, aí eu voltei, então assim, aí eu contei também com o apoio de outros franqueados da região, tinha alguma dúvida, eu ligava para eles. Procurei também fazer cursos, né? Cursos assim para liderança. Então assim, procurei procurei assim fontes para eu poder me especializar nessa área, né? Wanda, em que momento aparece o convite para vocês com relação à sociedade? Foi em 2001, no final de dezembro de 2001. Eu nem estava aqui, eu estava em Curitiba trabalhando pelo núcleo há 2 semanas. Aí meu marido só me ligou e falou assim, ó, comprei a sociedade lá, vamos ser sócios da Wizard, né? E vou precisar que você vai tomar conta. Foi por telefone. Aí você descobriu. Aí foi por telefone, eu falei assim, eu acredito, meu marido ele é muito empreendedor, sabe? Então ele viu uma oportunidade e eu falei, não, eu confio, né? Vamos lá. E quando você fala sobre reaprender, sobre se preparar, tem uma frase que você falou que chamou muito a nossa atenção. Você disse que precisou aprender a ser líder. O que foi mais difícil naquele início? A confiança das pessoas. Porque, assim, eu não sou da área, né, de inglês, de letras, minha formação não foi essa. Então, as pessoas, assim, não acreditavam. Eu estava vindo de um departamento, né, funcionária pública, trabalho com educação, mas totalmente diferente de liderar professores, né. Então, o desafio maior foi tentar, eu precisei conhecer, né, porque se você só lidera, se você conhece bem aquilo, né. E não foi fácil, né, porque eu não tinha essa bagagem nenhuma de educação, assim, de educação eu falo, de lidar com uma escola, né, e agrega muitas coisas, como professores, família, pais, né, a própria franquia, né, então você tem que atender todos eles, né. É muito interessante você estar aqui com a gente hoje, porque muita gente olha para a franquia e pensa que é algo que já vem pronto, né, e na prática continua dependendo das pessoas que estão aqui todos os dias. Sim, com certeza. Eu sou muito grata a Deus porque colocou pessoas muito boas ao meu redor, assim. A minha equipe é muito boa, meus professores, você conhece, né? Conheço, professores excelentes. Então, toda a minha equipe é, assim, uma benção. Se eles me fizeram aprender, gente, com todo o meu medo de aprender a falar inglês, com certeza você aprende também. Com certeza. E hoje a Wizard tem mais de 400 alunos. Wanda, hoje com quantos colaboradores você conta na escola? Hoje nós estamos com 16 colaboradores. E são mais de 2 décadas, 25 anos de história da Wizard aqui em Cianorte, né? Sim, muitas histórias, né? Muitos eventos que a escola promoveu, sempre, né, voltado, assim,
para o aluno, né, para o aprendizado, para o desenvolvimento. Até para as famílias, Para né? as famílias, né? A gente fica pensando, nossa, quantas coisas a gente já não fez, assim, que trouxe a família para a escola, os pais, né? Então, é muito, muito interessante a gente poder estar tendo esse contato, né? Sempre com a família perto da escola. Wanda, são quase 3 décadas. O que mudou no ensino desde daquela época até hoje? Muda muita coisa. O Wizard sempre está se adaptando a novas tecnologias, renovando sempre o material didático. Então, assim, desde que eu estou na franquia, o material didático já teve umas 4 alterações. Então, sempre aprimorando, sempre melhorando. Até esses dias eu estava fazendo lá, né, organizando os materiais, e falei, gente, tem material aqui muito antigo, né? E a gente guarda, porque não pode desfazer, né? E ver quanto que a franquia é preocupada com isso, de estar inovando, né? E nós percebemos muito isso com a pandemia, porque quando a pandemia chegou, a Wizard foi muito rápida no processo de uma plataforma online, né? E essa plataforma ficou. Nós temos aulas online. Devido à pandemia, nós temos turmas online também, que antes a gente não tinha. Olha, né? Que interessante. Então, a pessoa pode estudar de qualquer lugar que ela esteja. Pode estudar. A gente tem alunos que vão embora para outra cidade, mas que continuam com a gente, não quer deixar os nossos teachers, a nossa escola, né? E eu vejo que essa é uma preocupação. E como franqueada, eu também quero estar sempre trazendo isso para a Cianorte, para a Wizard. Eu percebo que tem alguns franqueados que a gente tem algumas inovações na rede e que eles não aderem a essas inovações. Eu já sou totalmente a favor. É uma coisa que a franquia está falando porque eles estudaram, eles fizeram pesquisa. Então é importante que a gente ande junto com a evolução. Com a evolução, né? Nós temos uma prova a cada final de módulo, que é uma avaliação internacional. E desde que a Wizard ela lançou em outubro e novembro nós estávamos aplicando. É assim que tem que ser, né? Então, é assim, nós não podemos perder, né, o novo, nós temos que trazer atualidade para o aluno. Por isso que a Wizard, né, se mantém sempre atualizada. Sim, nós estamos, né, sempre buscando, assim, a franquia sempre busca conteúdos novos, parcerias novas, para trazer esse benefício para o aluno, né? Wanda, e você, nesse percurso, acompanhou gerações diferentes de alunos, né? O aluno de 2001 buscava o inglês pelo mesmo objetivo dos alunos de hoje? Não, totalmente diferente, né? O 2001 a gente atingia o público mais adulto, sabe? Aí muitos para o mercado de trabalho, né? E hoje nós temos a procura do adulto, mas é mais o infantil, o kids. A gente tem turmas a partir de 3 anos. E temos muitos alunos kids. Que gracinha, desde pequenininho já aprendemos. Já, o pai está vendo a importância, hoje né? A geração dos pais que já entendem o quanto é importante priorizar o inglês. E é interessante assim, que eu tenho muitos pais que foram alunos, que estão trazendo os pequenos agora, né? É emocionante de ver. Wanda, é muito legal isso, porque realmente a Wizard é uma escola que marca gerações. Eu vivi isso, inclusive, né? Estudei lá, hoje meu filho estuda, e até hoje nós fazemos em casa aquela panquequinha americana, da aula de culinária, da Cooking Class. Então, realmente marca gerações e passa, né, de pais para filhos. E a Wizard sempre envolvida em fazer, né, de trazer esse contexto familiar junto com o ensino, com todas as atividades que vocês fazem, né? Sim, inclusive na pandemia nós fizemos uma atividade de pizza online, que era o Dia dos Pais. Aí o aluno ia fazer com o pai, ao mesmo tempo que nós estávamos fazendo na escola, ia fazer montar a pizza com o pai. Então, assim, cria o que ali? Uma memória afetiva, né? Que no momento tão difícil dessa pandemia, eles fizeram aquele momento entre eles, em inglês, praticando inglês, montando, né? Para cozinhar juntos e aprendendo, né? Então a gente vê assim, a gente tenta, né,
tenta juntar, né, esse momento, assim, tão importante de pais e filhos com também o aprendizado, assim, né? E além dos outros eventos que você promove, né? Sim, nós promovemos muitos eventos, nós fazíamos Halloween, Festas. o nosso Halloween era a festa, né, até ali no hotel, e assim, virava esquina de adolescentes, todos, né, a caráter, animados, né? Fizemos excursões para o Hopi Hari, Beto Carreiro, né? A gente ia de 2 ônibus para o Hopi Hari. Era um bate-volta, mas assim, o povo, né? Eles se animavam muito para Eles ir. aprendem e se divertem ao mesmo tempo. Sim. Wanda, e tem alguma história de algum aluno que representa o que a escola significa para você? Tem muita história, assim, né? Desses 25 anos. Mas, assim, o que está bem pertinho de mim, assim, eu tenho o professor Teacher Augusto, que ele foi aluno nosso desde os 10 anos, né, e agora ele já é teacher da escola. Temos a Teacher Miriam, que é a coordenadora da escola também, que foi aluna, né. Outros alunos que nos falam assim, olha, a minha filha trabalhava num departamento de uma empresa e o inglês fez com que ela subisse e agora, né, assume um cargo de gerência. Começou lá embaixo e agora subiu na profissão por causa do inglês. O inglês foi diferencial. E é tão bom quando as pessoas, né, a gente encontra e elas vêm reportar para nós essa experiência, né, essa oportunidade que o inglês deu para elas, né? Abriu portas. E você participa ali de muitas vidas, né? Vendo toda essa evolução. Em que momento você percebeu que você não estava apenas administrando uma unidade, mas participando dessa transformação na vida das pessoas? Quando a gente tem esses relatos, né? Quando os pais nos colocam que, olha, ele gabaritou, né, no vestibular, no inglês, né? Ele conseguiu um intercâmbio lá que ele estava buscando, concorrendo com outros, porque o inglês foi o que fez com que ele ganhasse pontos, com que ele fosse para o intercâmbio. Então, assim, de uma forma, né, a gente trabalhando ali, né, no dia a dia, né, no nosso fazendo bem feito nosso, ali o aluno vai ter o resultado depois, né? E você vê isso todos os dias ali na prática, sim, né? a gente acompanha, né? Então, por isso que às vezes a gente fala assim para o pai, insiste, não desiste do inglês do seu filho, né? Porque a gente sabe que vai trazer depois benefícios para ele, assim, para o crescimento pessoal dele, né? Conhecimento sempre é vantagem hoje, né? Ter um conhecimento, saber um outro idioma, né? Wanda, e hoje vocês também estão presentes em outras unidades da região. Como foi sair aqui da operação local para ampliar essa atuação? A franquia, né, num dos congressos, a franquia nos colocou assim, como está seu crescimento na cidade, né? Você consegue crescer também, olhar para a região, né? Aí foi foi um dos congressos que eles instigaram, falaram pra gente, né, começar a olhar a região por perto, ver se a gente não podia, né, abrir uma unidade nessa região, né, que está aqui por perto. Aí eu tinha uma gerente, né, a Meire, e ela ia embora para Gaúcha. E ela falou, Wanda, você não quer abrir uma escola em Gaúcha? Parece que eu vim do congresso e ela me fez uma proposta. Aí eu falei, não, vamos lá, vamos ver. Tem professora lá? Porque senão, né, tem uma teacher que pode atender os alunos? Tem. Aí a gente conseguiu, dessa forma, abrir uma unidade em Gaúcha. Douradina também foi da mesma forma. Só que Gaúcha atende Douradina daí. Professora, né? Tudo é atendido por Douradina. Wanda, e o que precisou ser construído para crescer, mas sem perder a proximidade com as famílias? Eu acho assim, o crescer a gente não consegue sozinha, né? Então, quando você tem, a gente tem assim, um pouco de know-how, né? De como gerir, né, o negócio. Mas você tem uma equipe boa que te ajuda, né? Nas cidades que eu tenho, né, as unidades, eu tenho uma equipe muito boa também. E daí fica assim, fica fácil você administrar, né? Então a gente cresce juntos, né? Eu cresço, mas eu dependo também que aonde eu tenho um apoio para eu poder crescer,
né? Porque a Wizard tem esse atendimento humanizado, né? Tá próximo da Sim. família, e assim, com esses apoiadores, você consegue manter esse relacionamento. Sim, é base, assim, eu falo, né, com a coordenação, a gente tem que trazer a família aqui, mesmo que os pais, assim, às vezes, não posso, hoje não dá para eu ir aí, né, como a gente faz, você sabe, né, Josi, a gente faz aqueles feedbacks, né, do aluno, como está o desenvolvimento dele a cada semestre, né, às vezes o pai não consegue ir, mas a gente luta para que vá, porque é muito importante para nós, né, nós apresentarmos para o pai, o professor, o teacher apresentar para o pai o desempenho do filho, é muito importante. A gente sente como se fosse assim, eu estou prestando contas para você do que nós estamos fazendo aqui na escola. E os pais podem acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Sim, né? os pais podem, né, se tem alguma dúvida, ele é o momento, né, de tirar dúvidas, de pedir, assim, o que eu posso fazer para fazer com que ele estude mais, para desenvolver melhor o inglês dele. O pai também pode, né? Wanda, e você nos falou uma coisa muito bonita. Você falou que a sua força sempre vem de Deus. Quando você fala que a sua força vem de Deus, isso aparece mais nas decisões, na forma de liderar ou na forma de enfrentar os desafios? Acho que em tudo. Porque, assim, desde quando, né, eu aceitei, né, porque meu marido falou, eu comprei, mas eu preciso que Eu não posso você... atuar. eu não posso... Eu sempre falei, nossa, né, falei, meu Deus, me ajuda, né, sempre peço para ele a ajuda, né, porque é desafiador, né, a gente não... Quando você não tem conhecimento da área, é um desafio maior. E eu falo que tudo que aconteceu nas nossas vidas, né? Na minha vida, na vida da minha família, ele tem muita mão de Deus ali, né? Nos dando força, coragem, né? Para aguentar firme. Wanda, hoje é 25 anos à frente da Wizard, né? O que você diria para aquela Wanda que deixou ali o serviço público para estar à frente, né, desse desafio tão grande? Eu falaria para ela, deu certo. Valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena enfrentar, né? Aí nós aprendemos muito, né? Aprendemos muito. Eu sou tímida, tá? Aqui é um desafio também, mas aprendemos muito, assim. Eu acho que nós tivemos a coragem, Deus nos deu essa coragem de estar, né, à frente de uma franquia tão renomeada quanto a Wizard. E assim, a franquia também deu apoio, mas assim, eu diria que valeu a pena tomar a decisão e a atitude Aceitar os de desafios, ir para lutar. essa área, valeu muito a pena, né? Quando você vê os alunos, encontra os pais, tudo isso carimba ali, valeu a pena. E quais são os próximos passos, Wanda, com relação ao Wizard? Eu tenho alguns projetos, né? A gente está em andamento, assim, mas a gente, além dos nossos passos, a gente tem que conciliar com a franquia, né? Então, a gente tem que seguir muito o que a franquia, né, nos Oferece. dita, nos fala, porque, como eu falei, eles estudam muito, né? Eles estudam o mercado, eles comparam números, então eles trazem para nós, assim, realidades, assim, de como que vai estar o mercado. Então, eu gosto de ser obediente, assim, a franqueadora. De seguir o que está dando certo. Seguir o que está dando certo, porque eu confio neles também. Eles, como eu falei, eles são pessoas que estudam, né, que não lançam nada sem fazer um grande estudo antes. Então, por isso que é uma franquia que está há muitos anos no mercado, porque eles não fazem as coisas de qualquer jeito, eles fazem... Estão preparados para oferecer o melhor, né? Eles, assim, buscam muito a qualidade, prezam muito pela qualidade, né? Então, eu acompanho o que eles vão ditar nesses próximos anos, né? Eu quero estar, assim, sempre caminhando junto com a franquia. Porque eu acho que já é um sucesso, né? A Wizard, né? Essa é a resposta. Não sei ainda ao certo, mas já é um sucesso. Já é um sucesso, né? Eu vejo cada congresso de franqueados que eu participo, que são mais de 1.200 franqueados no Brasil, você vê ali, né, a força da marca, né? É uma marca que é forte porque eles ouvem o franqueado, eles estão junto com o franqueado, né?
com as realidades de cada cidade, cada aluno, né? Então, todos os materiais que a Wizard tem, que traz para o aluno, é tudo feito estudo com professores, com pedagogos, né? Então, você vê ali, tem tudo uma bagagem muito grande ali. Então, é só seguir, né? Wanda, e você que vem do serviço público, né, da estabilidade, empreendeu e deu muito certo, que a Wizard é um sucesso, que conselho você daria para quem precisa recomeçar? Eu acho que buscar, assim, informações, né? Eu, quando meu marido, né, teve a decisão de comprar, de ser sócio, a gente também estudou, a gente buscou informações, né, sobre a franquia, sobre o mercado de inglês na época, né? Hoje é totalmente diferente o mercado, né? Mas na época nós buscamos informações, nós vimos uma oportunidade, né? Não ter medo e buscar não ter medo, mas também fazer uma pesquisa ali, né? Se realmente vale a pena você se arriscar, né? Naquela época, para mim, valeu, né? Eu, apesar, né, de todos os desafios que eu tive para aprender a lidar com a liderança, a gestão, mas, assim, a gente pesquisou bem antes, né? De sair, se aventurar, né? E para quem quer começar a estudar inglês hoje? A Wizard tem matrículas todos os momentos, né? Nós temos, com esses avanços que a franquia fez, ela nos permite fazer matrículas a todos os momentos, né? Se você quiser começar com seu filho de 3 anos ou qualquer idade, você consegue começar a qualquer momento. Em julho nós vamos ter uma campanha mais forte, né, até com descontos especiais, né, para criança, para toda a faixa etária agora em julho. Então não comece hoje, comece em julho que vai ter desconto. É isso aí. Mas assim, como o avanço da franquia, né, sempre estudando o mercado, como se posicionar. Hoje a Wizard tem matrículas a todos os momentos. Assim, eu preciso de um curso porque eu vou viajar. Nós temos um curso de 2 meses, né? Tem curso para o mercado de trabalho, então a gente tem um curso ali de 3 meses. Então, assim, a gente tem inglês cursos focado, né? Voltados para áreas específicas, né? Que bacana, porque você atende qualquer público. Sim, até as aulas online, como a pandemia trouxe essa plataforma Wizard de aulas online, né? E nós mantemos essas aulas, nós temos turmas online também. Wanda, então passa aqui para a nossa audiência as redes sociais, para que as pessoas já acompanhem, já vejam se vai entrar hoje na Wizard ou se vai aproveitar as promoções de julho. Isso, acessa, né, para que você tá vendo também, nós colocamos muitos vídeos da nossa rotina, da nossa escola, as nossas turminhas, né, então nosso Instagram é Wizard Cianorte. Então, você que está nos acompanhando aí, já entra lá e segue o Wizard Cianorte, aí você vai ver as histórias também das pessoas que já fazem depoimentos, aula das crianças. Isso, depoimentos de pais, depoimentos de alunos, né? Pais que viajaram com os filhos foram, né, o guia. Que legal. Então, tem muitos depoimentos bacanas lá, tem muitos alunos que falam, né, falando da sua trajetória. Então, é para você ter uma noção, né, de quem é a Wizard. Do que a Wizard tem feito. Tem para oferecer. Wanda, muito obrigada por estar aqui com a gente no Sobre Isso. Foi um prazer muito grande receber você aqui. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade também. E hoje nós conhecemos histórias que começaram por outros caminhos, passaram por uma grande mudança e encontraram na educação um propósito. Como a história da Wanda, uma trajetória construída entre coragem, aprendizado e decisão de continuar crescendo, mesmo diante do desconhecido. E nós terminamos aqui mais um Sobre Isso, o que você aprendeu hoje, caminho com você, e o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.